escola dominical nessa manhã, que é uma manhã especial para nós. Queremos cumprimentar as nossas mães, né? Então aí rindo da minha camiseta, que eu vim com Cefi de quem? Então hoje é dia de pensarmos de quem somos filhos. Alguns como eu não têm filhos, mas todos nós temos mães, ou tivemos. Então é um dia especial para a gente agradecer a Deus pelas nossas mães, por quem elas são ou por quem elas foram nas nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês que tem essa missão preciosa, né? Ok, meus queridos, vamos dar início orando primeiramente para que Deus nos abençoe e depois nós damos prosseguimento à nossa reflexão. Senhor, somos gratos, ó Deus, por esta manhã que o Senhor nos dá. Somos agradecidos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Pai. E tem se renovado sobre as nossas vidas, Pai, todos os dias. Cada um de nós tem a sua jornada, tem o seu caminhar, as suas questões. E com todos nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradecemos pela tua soberania, te agradecemos pelas mães da nossa igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque elas são presente de Deus para nós. E, ó Deus, que elas sejam sábias para orientar os seus filhos durante a jornada deles. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos falando durante esse ano da passagem bíblica de base para nós de Josué 24:15, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda estamos na palavra eu e vamos continuar durante um certo tempo pensando sobre quem nós somos, sobre quem nós podemos ser e do quanto nós precisamos ser transformados e moldados pelo Senhor a cada dia e em vários momentos e várias questões da nossa vida. Eu quero convidar vocês hoje a refletirem comigo lá no Salmo 139. Nos 2 últimos domingos, eu relembrei com vocês algumas passagens de um livro que eu já li há mais tempo, chamado Firme Seus Valores. E nós trabalhamos primeiro a questão da verdade bíblica e de que nós precisamos ter uma mente bíblica, mais do que ler a Bíblia, memorizar os trechos. E quem estava aqui no domingo passado, ou pôde assistir pelo vídeo, viu o quanto foi emocionante e rico ver a palavra de Deus em ação na vida de cada irmão. É como a Bíblia é preciosa, como a Bíblia é viva, como o Senhor fala aos nossos corações. Foi muito lindo isso, como Deus nos transforma, como Ele age em nós, nos consola, nos alegra, nos fortalece. E hoje nós vamos falar também sobre mais um tópico desse capítulo, desse livro, que fala sobre algumas prioridades que nós devemos ter para sermos transformados pelo Senhor. E hoje nós vamos falar sobre autenticidade. Nós precisamos ser autênticos. O que vocês entendem por ser autêntico? O que é uma pessoa autêntica? Alguém consegue me falar? Uma pessoa que é ela mesma. Uma pessoa que é ela mesma, verdadeira. Que não muda seu jeito de ser para agradar as pessoas. Que não muda o seu jeito de ser para agradar as pessoas. Que não finge, né? Que é sincero, que é verdadeiro. Hoje nós vamos falar da nossa autenticidade diante do Senhor. Nós vamos pensar que diante do Senhor realmente nós não só podemos, mas nós devemos nos entregar sem reservas a Ele, como nós somos. E o Salmo 139, até o versículo 10, vai nos ajudar nesse sentido. Todo ele serve para essa reflexão. Convido os irmãos a lerem completamente, é um salmo bem conhecido, mas se você tiver um tempo hoje, tire um tempo para ler esse salmo, refletir sobre ele. Mas aqui de maneira coletiva nós vamos ler até o verso 10. E hoje, como é um trecho um pouquinho mais extenso, eu vou ler um verso e os irmãos que quiserem ler, podem ler na sequência, tá bom? Se quem tiver vontade, pode ler. Se ficar um silêncio muito grande, eu entendo que vocês não querem ler, aí eu continuo. Combinado? Vamos lá. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces glorioso. Tu me cercaste de volta e puseste sobre mim a tua mão. É um conhecimento maravilhoso demais para mim.
é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me aumentarei do espírito? Para onde fugirei do combate? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amém. Como esse capítulo é maravilhoso. Eu devo dizer para vocês que é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. E quando nós falamos de autenticidade, é muito lindo nós pensarmos que nós podemos chegar diante do Senhor sendo quem nós somos. Nós temos as nossas questões, cada um de nós tem uma história de vida, tem as suas dificuldades diárias, tem as suas questões de conflito, tem as suas alegrias, tem os seus pesares. E pensem comigo, não existe um lugar melhor em que nós possamos estar, nos entregar, realmente nos abrirmos, a não ser aos pés do Senhor. Ele nos conhece totalmente. Às vezes a gente tem que fazer certas posturas durante a nossa vida, né? Nós exercemos papéis e diante de certas situações a gente tem que ter certas posturas. Você não pode chegar, embora o brasileiro seja muito assim, né? Às vezes a gente senta do lado de alguém no ônibus, em 30 minutos a pessoa conta a vida dela para você e mais um pouco. Então, nem sempre nós temos essa oportunidade. É bem verdade que Deus nos dá amigos sinceros e verdadeiros. Mas eu queria que você pensasse, diante do Senhor, nós podemos ser completamente autênticos. Gente, vejam que bênção é isso. Um Deus que nos conhece por inteiro, de quem nós não só não podemos, mas não devemos esconder nada. Que amigo, que companheiro maravilhoso que Deus providenciou, sendo Ele, né, Cristo, Deus, o Espírito Santo, os nossos companheiros de jornada. Não sei se vocês têm essas experiências, mas na minha casa, onde eu estou morando hoje, tem um sofá que virou o sofá da oração. É aquele sofazinho que a gente sempre vai para ter os momentos ali com o Senhor, para orar. E toda vez que eu sento no sofá, é como se eu me sentisse realmente, Senhor, esse aqui é o meu cantinho com o Senhor. E vai um momento de entrega, porque é ali que eu posso colocar diante do Senhor, é aquele momento sem reservas, com tudo que me aflige, com tudo que me alegra, com todas as minhas questões. Irmãos, não existe uma riqueza maior do que saber que o nosso Deus nos conhece inteiramente, que cuida de nós, que nos cerca por trás, por diante e ainda coloca as mãos sobre as nossas vidas. Que vocês usufruam dessa fonte de consolo, dessa fonte de abrigo, que é poder ser autênticos com o Senhor, sermos livres, nos derramarmos diante dele e podermos ser tratados, curados, corrigidos e abençoados. Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom, nós estarmos juntos novamente, né? Nós vamos passar para os pedidos de oração. Nós temos alguns pedidos para fazer, né? E eu gostaria de dar a oportunidade para os irmãos manifestarem. Né? Tem alguém aqui desse lado que gostaria de fazer? Ali? Pelo meu lado, e lá também com a família, menininha que fica no carro, na cozinha, que ontem, prima dela estava preparando para receber alta e não sei o que aconteceu, mas Deus sabe, foi fazer os exames, ele teve 3 paradas cardíacas e simplesmente faleceu, assim, preparando, foi fazer os exames para poder receber alta. Porque ele tinha tido um acidente uma vez atrás, e tinha parafuso na perna, no joelho. Foi ver esse parafuso, estava solto, foi fazer os exames, Deus está por nós. Vamos orar pela família. minha casa, Dani e João. Betina? Aqui no meio? Alaninha. Alaninha? Pela minha mãe e Samuel. Beta? Letícia? Direção. Sua mãe fez aniversário ontem? 19. Ah, 19.
Agradecer a Deus pela vida. Pastor, eu agradecer as orações, que minha mãe está com pneumonia, já está bem melhor. Em agradecimento. Graças a Deus. Amém. Vamos orar. Tem mais algum pedido aqui no centro? No meio? Não? Daqui? Seu James? Família. Pela minha família e pela minha irmã, para fazer uma cirurgia dia 13. Pela minha família, pela conversão da minha família e por várias pessoas também, né? De saúde, e pelas mães, né? Hoje especialmente, né? Orarmos pelas mães. Você? Família. Então nós estamos orando. Para minha família, meus filhos. Sim. Dona Regina? E a filha de gente com doente com essa virose. Vamos orar. Sim. Dona Lina? Orar também agradecer porque Neida, ela teve uma gravidez do início. A homem para o nosso Senhor, antes de ontem a menina Nasceu? Está tudo bem. A Letícia. Vamos agradecer a Deus também, né? O Cleiton, a notícia que nós tivemos ontem é que o médico lá do Epicentro pediu para fazer os exames pré-operatórios, né? Então, implica que ele vai fazer cirurgia, né? Então, vamos pedir pela cirurgia agora, né? Para Deus abençoar a cirurgia dele, né? Tem mais algum pedido? Eu quero agradecer também porque a cirurgia da Ana foi. Da menininha, né? Graças a Deus, ela está até um jogo de corpo. Amém. Nós queremos agradecer também que Ana Júlia está bem, né? Rebeca também, a pressão normalizou, né? Agora é só esperar crescer, né? Agora tem a parte mais difícil. Deus sabe. Ora muito. Também. Vamos orar então? Depois da oração nós podemos separar para o estudo da lição, tá? Então, vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer porque estás aqui, Senhor, conosco, e é a tua presença, Senhor, que dá sentido, Pai, a reunirmos aqui nesse lugar, Pai. Por isso nós queremos, ó Deus, te exaltar, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Deus, pelo cuidado do Senhor conosco, tuas bênçãos, a tua proteção, Senhor, os livramentos, e queremos te agradecer também, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E agora, Pai, colocamos esses pedidos que foram feitos aqui diante do teu altar, ó Deus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Pedimos também, Senhor, que abençoa a nossa escola dominical, falando, Senhor, aos corações de cada aluno, Senhor, aqui, ó Deus, impondo, Senhor, tuas mãos sobre aqueles que estarão ministrando, Senhor, para que, ó Deus, teu Espírito Santo esteja iluminando, Senhor, a vida de cada um de nós. Ó Pai, também te agradecemos pelas respostas de oração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem atendido, Senhor, naquilo que nós temos pedido diante do Senhor. E assim nós temos confiança, Pai, que o Senhor nos atende, porque, ó Deus, temos tido comprovação, Senhor, disso nas experiências que temos vivido com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos separar para o estudo da lição, e os meus alunos aqui, vamos abrir Romanos 5. Romanos capítulo 5. Vamos lá? Nós faremos a leitura do primeiro verso até o verso 8. Romanos, capítulo 5, de 1 a 8. Então, o texto diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não se confunde, ou não confunde, digo, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Deus abençoe o texto que lemos no nosso crescimento, nossa edificação espiritual, né? Então, vamos só situar, né, no nosso estudo aqui. Então, capítulo 3, Paulo falou da justificação pela fé, lembra, né? Então mostrou que Abraão foi justificado pela fé, capítulo 4, foi justificado pela fé, não foi por obras, nem foi pela lei, né? E aí nem pela circuncisão. Então ele foi justificado pela fé somente. Então, porque ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Logo em seguida, agora no capítulo 5, Paulo fala assim, então, agora das consequências dessa justificação pela fé. A primeira delas que Paulo falou é que agora nós temos paz com Deus. Então, nós éramos inimigos, né, e estávamos debaixo da ameaça da ira de Deus que ia se revelar, né, do céu, contra toda a impiedade que ele falou lá no capítulo 1. Agora, uma vez justificados mediante a fé, nós agora temos paz com Deus. Então, aquela diferença que existia por causa do pecado, ela foi eliminada e agora nós podemos ter um relacionamento com Deus. Mas ele fala de uma outra bênção. A segunda bênção, ele diz agora, nós temos acesso pela fé. Então, primeiro nós temos paz, depois agora nós temos acesso a essa graça de podermos relacionar com Deus. Então, agora nós temos a oportunidade de estar na presença de Deus, relacionar com Ele, poder prestar culto, poder orar, saber que as orações são atendidas. Não precisamos de outro mediador, porque foi mediante Jesus que Deus fez isso. Então tudo isso são bênçãos da justificação pela fé. E aí Paulo então diz assim, que por causa disso tudo nós nos alegramos, nós nos jubilamos diante de Deus, porque eu agora estou em paz com Deus e agora eu tenho acesso a Ele. Ele diz, então agora nós podemos ficar felizes com essa situação. E aí o nosso coração se rejubila, alegra diante de Deus por essa bênção, por essa graça concedida. No culto passado nós falamos sobre o acesso lá e usamos a figura do templo, né, que ele usou como exemplo lá aos Efésios, porque no templo havia aquelas 3 divisões, né? Então, aliás, 2 divisões, 3 locais, mas com 2 divisões que separavam, né, gentios de judeus e judeus de Deus, né? Então era a primeira parede, que era o muro da separação entre judeus e gentios, e depois a cortina que separava o homem de Deus, e não podia ter acesso a Deus. Agora não, isso caiu, agora nós temos livre acesso a Deus. E aí Paulo diz assim, nós nos alegramos com isso. Ele terminou mostrando a bênção. Aí ele diz assim, e não somente isso. Então, quando ele diz assim, não somente isso, ele está dizendo assim, tem mais coisa para a gente alegrar, né? Primeiro, por essas bênçãos que foram concedidas, mas diz assim, mas também nos alegramos nas próprias tribulações. E aí, então, vem a lição que nós fizemos na semana passada, né? Nós falamos aqui que a tribulação é um instrumento poderoso na mão de Deus para a nossa vida. Então, entender o propósito da tribulação é que é a chave, né, da nossa vida cristã aqui no mundo, né? Porque se eu entendo o propósito, né, da minha vida aqui no mundo, eu entendo e aceito todas as coisas que Deus coloca nesse propósito. E aí eu creio sempre que a vontade de Deus, no propósito dele, é boa, agradável e perfeita, né? Então, mesmo que essa sequência ela não se cumpra de imediato, né, na nossa vida, mas no final ela vai cumprir. Então ele está dizendo assim, que ela é boa, então a gente sabe que tem um propósito bom, é um propósito bom. Às vezes ela não é tão agradável, né? Então a gente tem às vezes dificuldade de aceitar, porque não produz no primeiro momento essa alegria que Paulo está falando aqui, mas depois ele diz assim, ela é perfeita. Então quando a gente percebe o resultado dela, aí a gente conclui, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, porque a gente entendeu o propósito. Então a tribulação, ela sempre vem com um propósito.
Lembra? Aí nós falamos algumas coisas, dissemos, ó, tribulação então não é castigo de Deus, Deus não castiga ninguém, né? Então isso já foi feito em Cristo na cruz, então o crente não precisa ser castigado por seu pecado, então tribulação não é diretamente, né, a consequência de pecado, né? Embora às vezes de forma natural as coisas erradas que nós fazemos, elas têm uma consequência natural, mas elas não têm consequências espirituais. Isso aí que é a diferença. Qual que é a diferença de uma consequência natural e de uma consequência espiritual? Quem mata, consequência natural, vai ser preso, vai passar tempo na cadeia. Quem mata, qual é a consequência espiritual? Né? Seria o quê? Condenação eterna. Mas se ele está em Cristo e isso aconteceu, há perdão para ele. Então não tem consequência espiritual. Tranquilo, gente? Bacana aí? Mas tem a consequência para o que arrepende, né? Hã? Para o que arrepende. Sim, para o crente, né? Então o crente, ele era assassino, ele se converteu, então antes de se converter estava destinado a quê? Ao inferno, porque os assassinos não herdarão o reino de Deus, não era assim? Mas como ele recebeu a justificação em Cristo Jesus pela fé, agora ele não tem mais essa consequência, porque Jesus já pagou por ela, então ele não vai para o inferno, ele converteu, ele não vai para o inferno. A consequência espiritual tudo bem, mas a consequência natural, a cadeia vai pegar. Vai pegar a cadeia, e não adianta orar para Deus livrar da cadeia não, porque a consequência é natural, gente. Né? Então, tranquilo, gente? Porque senão a gente ia entender que todo pecado, todo erro que a gente cometesse, todo pecado, nós seríamos castigados por Deus, né? E não, né? Porque senão não vale o que Cristo fez na cruz. Pastor, nesse caso então é provável que um prisioneiro lá dentro da cadeia, convertido em Cristo Jesus, esteja atrás das grades, porém perdoado por Deus pelo arrependimento. Bom, ele está preso, ele converteu lá na prisão, então ele não vai para o inferno, mas ele vai continuar na cadeia. Tranquilo? Tá. Também nós aprendemos o seguinte, que a tribulação ela não tem poder em si de converter ninguém, né? Então ela pode ser instrumento de Deus para quebrantar coração, mas ela não converte o pecador, porque se fosse assim, todo mundo que passasse por tribulação se converteria, e a gente sabe que isso não acontece, né? Todo mundo passa por tribulação, né? É comum para todos nós, mas nem todos se convertem. Então não é nela, a tribulação não tem poder de converter ninguém. Também nós entendemos também e aprendemos aqui que a tribulação não santifica as pessoas, não torna as pessoas mais santas, né? Porque também de forma racional e natural, se ela tivesse o poder de transformar a vida da pessoa, tornar a pessoa melhor, mais santa, né? Então ela faria isso com todos os que estivessem passando por ela, e não acontece, né? Então às vezes uma pessoa está sofrendo e fica mais ruim ainda, pior, não é? Então ainda fica pior, né? Porque aí ela joga a culpa nos outros, ela joga a culpa em Deus, e aí fica amarga, né? Então, e vingativa, né? Querendo punir os outros. Então a tribulação não tem poder de santificar as pessoas, tornar as pessoas melhores. Mas a tribulação, se ela tiver atrelada a ela a perseverança, aí a perseverança torna a pessoa melhor. Vendo? Então o que o Paulo está dizendo aqui, né? E não somente isso, mas nos alegramos nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança. Então o objetivo, o propósito da tribulação na vida de um crente é produzir perseverança. O que é perseverança, irmãos? Apego a Deus, agarrar a Deus, buscar a Deus, né? E pegar mesmo e não abandonar a Deus, não desistir, né? Então, se um crente passa por uma tribulação e ele persevera, aí sim, a perseverança torna o crente a mais perfeito, íntegro e nada deficiente. Então, a perseverança amadurece a pessoa.
Deu para entender a diferença? Então, obediência à palavra. Sim, e apego à palavra, apego a Deus. Então, não é a tribulação. O que faz a pessoa ficar melhor? É a perseverança, né? Porque o ímpio, ele passa pela tribulação, mas ele não persevera, né? Então, não tem efeito nenhum. E é o que dá em Chico, tem que dar no Francisco também. Então, se vale para o crente, tinha que valer para o não crente, não é? E aí não faz efeito na vida do não crente. Mas o crente, como ele persevera, aí a perseverança é que torna a pessoa melhor. E aí então Deus pode usar a tribulação para produzir a perseverança, para que a pessoa se torne mais crente, mais santa. Tá tranquilo, gente? Olha, o Paulo está caminhando, está levando a gente, né? Pastor, a gente, na vida do cristão, não tem nada na vida dele que não seja, mesmo as tribulações da vida diária, que são comuns, ainda assim, tudo é olhado e guardado e usado por Deus na vida da gente. Com propósito. Então, não tem mesmo aquilo, a mulher dona de casa que tem que fazer aquele tanto de coisa, tem que dar conta, na vida da serva do Senhor, tudo isso Deus vai usar, vira um propósito, porque não existe uma coisa que é aleatória a Deus. Nada. Na vida do cristão, não. Não. Porque assim, às vezes a gente olha a vida cristã como algo separado, né? Como algo, como se fosse dividido, assim, a minha vida natural e a minha vida espiritual, né? O crente, uma vez que a pessoa converteu, não existe mais vida natural. Vida natural é o velho homem. Então esse velho homem já não serve mais, né? Então já está crucificado em Cristo. Então agora é a nova vida, e a nova vida, tudo na nova vida faz parte desse propósito. Porque é por isso mesmo, que senão às vezes a gente fica banalizando essas lutas do dia a dia, né? Aquele livro que eu dei sobre leitura diária, ele fala assim que a gente precisa viver a santidade na vida diária. Sim. E eu, como dona de casa, fico pensando a luta que é levantar, arrumar casa, fazer almoço, fazer as coisas de fora da casa. E é um momento de comunhão com Deus também, é um momento de me aproximar do Senhor também, é um trabalho de Deus na minha vida. Porque às vezes a tendência é achar que aquilo que não gera lucro ou dinheiro, né? Não gera dinheiro, não é de valor, né? Para a mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Pensa porque não está gerando, né, recursos, acha que não tem valor. Não, claro que tem valor, né? Porque isso faz parte da vida, e nossa vida diante de Deus, né? Tranquilo, gente? Aí, Ivone? E tem muito, porque os filhos, quem tem que cuidar? Os pais, deixam uma pessoa cuidar, tem ideia errada. E aí, Ivone, assim, a gente, uma vez eu li, acho que foi a esposa do reverendo Albertes que falou sobre isso, do tempo que ela gastou com os filhos, né? Ensinando a palavra de Deus para os filhos, o quanto isso foi recompensador para ela. Ela falou assim, não foi só para os meus filhos, mas foi para mim, porque me fez, né, dedicar minha vida mais ao Senhor. Quer dizer, olha como que as coisas, tudo dentro do propósito, né? John Wesley uma vez falou assim, que o muito que ele sabia da Bíblia, ele aprendeu sentado no colo da mãe, né? A Susana Wesley era mãe de 11 filhos, né? E aí diz que todos os dias ela punha cada um no colo e orava com cada um individualmente, cada um dos filhos, lia a Bíblia e orava, né? E a família Wesley, né, foi importantíssima, né? Na Inglaterra, tanto lá saiu estadistas, advogados, médicos, né? E o pastor, né? O John Wesley, né? Pastor metodista. Mais pergunta? Ou observação? Pastor, eu acho interessante, assim, bem forte nesse texto, porque a tribulação, quando ela produz perseverança, porque quer dizer, se não aí produz perseverança, não acontece o resto. Sim, porque é o propósito dela. Então, na vida do crente, Deus deixar vir a tribulação, ele está com o propósito de produzir perseverança, né? Então tem um propósito.
Porque se não tiver, né, aí ficou como se Aí fosse. não acontece o resto. Nada acontece Não depois. acontece a experiência, nem a esperança, porque não produziu. Não foi, né? Você não foi até o fim, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiquei pensando, da filha dela ali, quanto tempo que ela pedindo oração para a garotinha, né? Eu fiquei impressionado como que ela se dedicou tanto a pedir oração à igreja em favor da criancinha. Ela no hospital, passando tanta coisa. Confesso essa semana falando que a menina está super bem. Glória a Deus. Que perseverança, que dedicação dela, né? Eu fiquei feliz demais de saber que ela contou com orações da igreja e Deus atendeu. E agora colhe o resultado, seu Jones. Nós vamos falar sobre isso aqui. No resultado, né? Nós vamos chegar lá, tá? Então, vamos lá. Então, a tribulação também nós aprendemos que ela é também um teste, né, na nossa vida. Um teste do quê? Da nossa maturidade. Então, para Deus testar a nossa maturidade, para nós mesmos, não para Deus, que Deus sabe tudo, né? Então, Deus sabe até onde a gente suporta, Deus sabe qual tribulação que Ele vai permitir vir na nossa vida, mas para Deus mostrar para nós que nível de maturidade nós estamos, então Deus deixa vir a tribulação. Então veja, crente que não passa por tribulação não está sendo provado, não está sendo testado. Se não está sendo testado, então ele não sabe que nível de maturidade ele tem. Então como que Deus faz? Deus deixa vir uma tribulação para ver se eu persevero, para eu poder ter experiência, depois falar, e eu continuar firme, crente, continuar crente, né? Então, e aí eu sei, olha, eu dou conta de suportar até aqui, eu sei, até aqui eu dou conta, não é? Porque Deus, se Deus permitiu, então é até aqui. Aí tem um versículo bom demais que nós conhecemos de cor, que é o versículo de 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não vos fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. No original, no grego, a palavra tentação e tribulação é a mesma palavra. A única coisa que difere é que a gente, quanto ao agente, a pessoa que está fazendo aquilo, que está provocando a tentação, então, ou a tribulação. Então, a tentação sempre é provocada pelo diabo ou por pessoas usadas pelo diabo, ou por coisas que o diabo faz. A tribulação sempre é colocada por Deus, sempre. Deus pode usar uma tentação como uma aprovação. Então, no caso de Jó, um exemplo vivo disso, né? Ele usou uma tentação com um propósito de testar, né, Jó, né, para que Jó, passando por aquilo, entendesse, né, melhor as coisas de Deus que nós todos sabemos. O objetivo da tentação e da tribulação também é diferente. Por exemplo, o diabo sempre visa nossa queda. Então toda tentação do diabo visa a queda. Toda tribulação ou permissão na tentação de Deus para nós visa nosso crescimento. Vou voltar a repetir, né? Então, toda tentação do inimigo visa a nossa queda. Toda tentação ou tribulação que Deus permitir vir na nossa vida visa o nosso crescimento, nossa maturidade, né? Então nós sabemos quando é tentação ou quando é tribulação, observando o objetivo, o que ela está querendo fazer. Ela está querendo me derrubar ou ela está querendo me fazer crescer? Mas a tentação eu posso fugir dela, a tribulação não. Estou perguntando. Então, pode, desde que a tentação não seja o objetivo de Deus. Entendi. Por exemplo, Jó não pôde escapar de Satanás fazer aquilo que fez com ele, mas eu posso resistir o tentador. Então a diferença está quando eu consigo definir que é uma tentação, eu posso resistir o tentador, né?
E aí, então, se eu resistir ao tentador, ele vai fugir de nós. Então, ele vai sair fora. E aí, a tentação vai ser... eu vou ter condição de passar pela tentação e não cair. E como que eu vou saber que é uma tentação fugir dela e uma tribulação que vem de Deus? Isso. Então, aí eu tenho que, na hora que eu estou passando pela coisa, eu preciso avaliar qual é o propósito disso. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui, claro, né? Por exemplo, alguém vem e te ofende, né? E aquilo ali virou agora uma tentação para você perder a paciência e revidar e xingar e guardar mágoa e tal. Então isso claro que é uma tentação. O objetivo é nesse sentido. Então, para eu cair e perder a estribeira e fazer o que eu não devo. Então ali foi uma tentação, não é? Agora vamos pensar que seja não essa tentação, mas seja um problema que nós estamos vivendo, né, de relacionamento com a pessoa, que não seja isso, né, só a ofensa, mas seja a postura de pessoas, né? Às vezes a pessoa no lar, né, por exemplo, irmãos, né, às vezes irmãos descombinam por coisa boba da casa, marido e mulher, por obrigações que um tinha que fazer e o outro não. Então não há assim um interesse de ferir, mas é uma situação comum. Não tinha propósito de ferir o outro, não tinha propósito de machucar o outro, mas no viver diário essas coisas acontecem. Então isso é provação. Até quando eu vou suportar essa situação na minha vida, né? Dessa pessoa na minha vida? Então aí Deus diz, tenha paciência. Então a palavra perseverança e paciência é a mesma também. Então ele diz assim, persevera, né? Você tenha paciência que aquilo vai mudar. Se você brigar, não vai mudar. Se você tiver paciência, vai mudar. Uma crise financeira pode ser uma provação. Se alguém te chamar para sonegar alguma coisa, um dinheiro que não é seu, pronto. Tentação. Ou se alguém fala com você, procura agiota. Uma tentação. Tentação. Exato. Então, quer dizer, a crise financeira é uma provação. Mas a fazer alguma coisa para resolver isso de forma escusa é uma tentação. Agora, a tribulação pode ter a ver com minha personalidade, aquilo que está me incomodando, né? Sim. E aí assim, porque casal e irmãos, né, normalmente eles têm essas atitudes assim no relacionamento do dia a dia, que aí a tendência, né, é que aquela situação provoque o quê? Briga. Então, aí se o inimigo está usando essa situação para provocar briga, então é uma tentação. Agora, se não tem esse objetivo de briga, é só mesmo displicência, né? Cadê o Hélio? Ele está aqui não, né? Tá não. Foi fazer um pix? Aqui, tá aqui limpando. Se for só uma toalha, né? Se for só uma toalha molhada em cima da cama todo dia, aí já não é tentação, né? É só pegar e colocar no lugar, ué. Aí vai lá, pega a toalha e diz assim, olha, essa toalha, eu brinco assim, beleza, eu brinco assim, essa toalha todo dia ela não dá conta de ir sozinha lá pro cabide, pro vagão. Mas já tentei, mas não adianta, não vai. A gente tem que fazer alguma coisa, então vou pegar ela e botar ela lá mais uma vez. Então, então veja, é sempre um teste, né? E aí o teste muitas vezes nós achamos que o teste é para o outro, né? Mas o teste é para nós, né? Então, ninguém te magoa, você deixa se magoar. Ninguém te magoa, você que se deixou magoar, né? Qualquer situação que vier, se é um teste para a minha vida, eu posso então passar no teste. Eu posso passar no teste, desde que eu use as armas que Deus deixou e que me ensinou na palavra. Pastor, eu não sei se é sério, pode ser para nossa exemplo, né? Eu coloquei um sócio na minha câmera e eu treinei ele só para eu não tinha horário para pôr, não, sabe?
E Isabel, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, Beto, você tem que orar, falar com Deus. E eu não orei não, sabe? Aí eu tive essa sorte ruim para pior. Eu peguei e orei a Deus e pedi. Eu falei, Senhor, eu não orei para pedir o Senhor para poder pôr o camarada lá de sócio. E agora eu estou orando para o Senhor consertar a merda que eu fiz. A besteira. Passou 3 dias, eu tirou a minha empresa da firma que estava, esposa dele, a minha, ele só entrou por causa da minha, porque a minha empresa estava lá. E tirou a minha esposa dele. Aí eu descobri, né, que eu fui na empresa lá porque eu tinha que pegar uns corpos de prova para fazer para eles e eles não estavam mandando. Eu cheguei lá, o pessoal dele estava lá dentro. Ué, estranho, né? Aí eu cheguei e vim embora para a firma e falei com ele, né? Falei, como é que vai fazer? Aí ele virou para mim e falou assim, se não for desse jeito, eu não vou ficar não. Eu falei, então, fechou. Era o que eu queria. Pronto. Deus ajou, pôs a situação, e eu fiquei com um prejuízo de mais ou menos 180 mil a 200 mil, certo? Mas ele me deu o jeito de pagar. Eu só tenho uma dívida agora que eu estou pagando. Estou pagando essa dívida. É que é um imposto do governo. O governo não deixa ser sem pagar, né? Só tem isso que eu estou pagando. São 112, já estou na 82. Está quase terminando. Então, isso é uma aprovação. Né? É uma aprovação e ao mesmo tempo uma tentação, Beto. E eu reconheci a minha falha. Qual que era de Deus, porque eu não orei para falar com ele. E qual que era a tentação? Você brigar com ele? Brigar com ele. Ele saiu, chorou lá na porta lá de casa, porque precisava de uma assinatura. E a firma estava no nome de Flaviano. E Flaviano não queria assinar de jeito, Flaviano, pelo amor de Deus. Assim, essa mesa sempre acaba com estoque. Acaba com estoque. Pronto. Então tá. Vimos aí, se o objetivo é um teste da fé, então quem vai administrar o tipo, o tamanho e o tempo da provação? Deus. Olha, o tipo, o tamanho e a duração. Então, vamos pensar no tipo. Qual é a provação, qual é a tribulação que virá sobre minha vida? Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Nada. Deus é que sabe. E Ele é que escolhe. Ô, pastor, então, agora a tentação você pode imaginar que isso pode vir sobre a sua vida. Se eu avaliar minhas fraquezas, né? Aí sim. Mas no caso da tribulação, eu sei que quem vai mandar é Deus. Então, de repente chega uma coisa que eu nem esperava, nunca imaginava, nunca pensei que eu ia passar por isso. Já falou isso? Nunca imaginei que eu ia passar por isso. Então, por quê? Porque Deus é quem administra isso. Segunda coisa, o tamanho. Quem administra o tamanho também é Deus, porque Deus que nos sonda, né, e sabe o tamanho da nossa condição de suportar. Então Deus vai mandar de acordo com aquilo que eu dou conta. Então eu nunca posso dizer para Deus assim, foi maior do que eu, né? Senhor, eu não dei conta porque eu foi maior, eu não dava conta. Não, Deus nunca permitirá que seja. E a forma de Deus agir para que não seja maior, que ela pode até vir com a característica de uma coisa maior do que a capacidade. No meio, antes que a coisa desande, Deus mostra um livramento. Deus provê um livramento. Então ela pode até vir com a característica de ser uma coisa muito maior do que eu posso suportar. Mas aí no meio, Deus intervém e muda. Por isso, gente, aqui tem milagre. Então, vai acontecer milagre quando? Quando dentro do propósito de Deus, eu correr risco de me perder. Então a coisa é tão grande, vindo, que eu poderia correr o risco de afastar do propósito de Deus, afastar daquilo que Deus quer. Então Deus faz um milagre, aí Deus intervém e tira aquilo, para que eu possa ir. Está vendo o cuidado de Deus, gente? Isso é amor de Deus.
E o tempo? Aí o tempo depende de Deus, que Deus estabeleceu, mas eu posso intervir no tempo. De acordo com a resposta. Sim, dependendo da resposta. Né? Se eu mais rápido for para Deus e mais rápido me submeter à vontade de Deus, ao propósito de Deus, mais rápido eu vou sair dela. Então, por que muitas vezes a coisa perdura demais? É porque aquilo que era o propósito não alcançou ainda. Né? Então, Deus tinha um propósito e eu fui ficando mole, não quis seguir o propósito, aí a coisa vai alongar, até que chegue naquele momento. Deus agora chega. Né? Lembra? Então, quando Satanás estava indo sobre Jó, estava indo na vida de Jó, chegou um momento, Deus virou e disse assim: basta, pronto, basta, acabou. Né? Aí nem o diabo pode, né? Acabou. Então, a resposta, a aprovação e a adequação, a ação minha, do homem. Sim. Nisso Deus não vai interferir. Deus não intervém nisso. Por quê? Porque como é um teste da minha maturidade, como é que eu vou dar, como que eu vou saber, eu vou mostrar que eu estou maduro? Então, na resposta. Então isso eu posso entender como a minha resposta no livre-arbítrio, do tempo assim, como que eu vou tentar explicar? Não seria um livre-arbítrio, mas uma vontade minha, sim, uma escolha minha. Isso. Uma escolha. Uma escolha quanto à resposta e ao tempo dela. Né? Então, assim. Então, isso é do homem, sim, da minha natureza. Renato? Podemos dizer então que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. De jeito nenhum. Né? Todo o tempo. Né? Então, claríssimo. Quer ver? A oração dos irmãos lá de Atos dos Apóstolos, ele disse assim: que Jesus foi entregue pela presciência, segundo a presciência e propósito de Deus, e ele foi morto pelas mãos de Herodes e dos judeus. Eles oraram desse jeito. Então, quem foi que levou Jesus à cruz? Foi Deus. Está claro, foi o propósito dele, foi lá. Quando Pedro estava pregando, ele diz assim: mas vós o crucificaste por mãos pecadoras. E aí diz: vocês precisam arrepender, porque vocês agiram. Então, a soberania de Deus e a liberdade do homem, né, ou a responsabilidade do homem, as duas vão caminhando junto para cumprir o propósito. E aí eu tenho que entender isso. Então, quanto mais rápido eu me submeter, mais rápido eu vou sair dela. Né? Então, aí a palavra diz que dura coisa é recostar contra o aguilhão. Né? Então, pessoas de dura cerviz demoram mais tempo na tribulação. Então, quanto mais rápido eu me humilhar e eu me submeter a Deus e eu orar e colocar minha vida nas mãos do Senhor e na dependência do Senhor, mais rápido eu vou sair da tribulação. O caso é um casal, assim, dos dois ser crente mesmo, ela está sendo tudo legal, assim. Deveria, né, seu Deus? Deveria, né? Estou querendo chegar. Porque a resposta de maturidade, quer ver, gente? Uma coisa muito simples, quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês verem sobre essa questão que o senhor já nos falou de casal. É uma coisa muito simples. Pensa aqui. Paulo falou que nós somos um só corpo. Então, ele disse assim: ninguém odeia a sua própria carne, antes dela alimenta, né, e cuida, assim Cristo faz com a igreja, ele diz, né? Então, porque nós somos membros do corpo de Cristo, e assim o casal é da mesma maneira. Então, quando vem um problema de relacionamento dentro do casal, então a resposta de maturidade é esperada por Deus, né? Então, assim, Deus quer que a gente dê uma resposta de maturidade, seja ela provocada por um ou seja provocada pelos dois. Então, independe. Se o problema no relacionamento foi pelos dois, os dois estão envolvidos na resposta diante dela. Se foi provocada por um só, o outro está envolvido na resposta. Então, vamos pensar. Se eu tenho um problema com a Nilza falou alguma coisa, fez alguma coisa que nós dois tivemos dificuldade lá. Então, qual é a minha resposta de maturidade? Eu sei que eu preciso perdoar em nome de Jesus e pronto. Ela é metade minha
nós somos um só corpo, e tudo que eu fizer para ela, eu estou fazendo para mim também, e eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja, então Cristo perdoa a igreja, eu preciso perdoá-la. Pronto, essa é a resposta certa. Qual é a resposta errada, irmão? Eu emburrar, né? Que é o que acontece muitas vezes, ficar sem conversar com ela, né? Querer revidar, querer fazer o mal para ela. Tudo isso é resposta de falta de maturidade. Então, se vem o problema, Deus esperava que eu desse uma resposta madura, e eu dou uma resposta errada. O que vai acontecer? Semana que vem tem de novo, né? Aí vai ter de novo. Demora isso tudo aí? Não sei. Porque talvez foi sábado. Pastor, a gente fala assim: se um abrir uma porta para briga e você entra na porta dela, pronto, você fecha a porta. Alguém citou, eu achei bacana demais o versículo, né? E aí eu expliquei o versículo, passar na cela, alguém falou: a palavra áspera suscita a ira, a resposta branda desvia o furor. Então veja, os dois estão envolvidos nessa palavra. A palavra áspera é o que ofende, não é? Então ele está dizendo: ó, você vai suscitar ira. Se você falar asperamente, você vai suscitar ira. Então Deus está falando com ele. E o outro que recebeu a resposta, que recebeu a ofensa, a resposta branda. A resposta dele. A resposta dele desvia o furor. Os dois foram contemplados, vocês viram? O que ofendeu com a palavra e o que respondeu com a palavra. Então aí depende dos dois, né? Então, mesmo que um não siga, o outro pode resolver o problema. É simples assim. Casamento é a coisa mais simples que tem, gente. A gente é que complica o trem. Pastor, eu queria resolver o problema antes de casa. Eu virei para minha namorada e falei com ela: ó, tem duas coisas que eu não aceito, não acho bom não. Eu tinha exemplo na casa do meu pai, que quando eles brigavam, eu ia para o nosso quarto dormir lá, que minha mãe queria matar ele todo dia. Aí eu falei com ela: ó, são duas coisas que eu não quero: brigar e um lado e para o outro e para o outro. Tem que acabar aquilo. Brigou, resolveu, acabou, é dormir junto. E a outra parte é tomar café, velho. Dormir separado, nós nunca dormimos separados. Mas o café velho não teve jeito de sair fora. É simples, velho. É simples, olha. É só aprender a fazer café. Aprendi a fazer café, eu faço café lá em casa. Então pronto. Você só toma café velho, se quiser, mano. Tranquilo, gente? Acho que é metade. Acho que é 90%. Sim. Aí, é igual o senhor disse: vamos pensar que de repente quem tem que consertar só eu. Não é eu, não. É ele que tem que pendurar a toalha, viu, Ed? Você que tem que pendurar a toalha. Mas aqui, gente, ó, a gente brinca com essas coisas, mas é o dia a dia nosso, não é? Então, cada situação que a gente está passando é um teste que a gente está vivendo. E aí, um teste da nossa maturidade. Então, quanto mais crente eu sou, como é que eu sei quando que eu sou mais crente? É quanto mais resposta correta eu estou dando. E cada tribulação, o que Deus quer, eu fico pensando, né, que o nosso processo de maturação é isso mesmo. É cada tribulação você tem uma resposta mais madura. Você tem uma resposta de conhecimento. Porque não existe perseverança sem ter Deus na jogada. Não é perseverar. Não, eu vou aguentar. Não. É você buscar o Senhor no meio daquilo. Perseverança não é aguentar, não é suportar. Exatamente. Suportar é diferente de perseverar. Também paciência não é suportar, não, gente. Viu? Fala assim: fulano é paciente, né, porque ele suporta tudo. Não, isso não é, não. A pessoa que suporta tudo, né, então ele pode ser longânimo. Aí ele suporta por um grande tempo, mas não quer dizer que seja paciente. Paciente é não perder a estribeira com propósito, né? Então é dar uma resposta certa. Então, diante da situação, às vezes a situação exige uma resposta positiva, no sentido de mudar a circunstância. Talvez a situação exige de nós uma resposta
paciente no sentido de não de pagar o preço, de sofrer o dano. Então até quando eu vou sofrer? Porque às vezes a mudança, a transformação é muito mais produtiva no sofrer o dano do que na confrontação. E a longanimidade é sofrer esse dano até quando? Até mudar, outra pessoa mudar. E não tomar uma decisão precipitada. Porque se eu exasperar, eu dou a resposta errada. Né? Aí, porque muitas vezes a gente acha que muda as coisas na confrontação, não é? Então você fez uma coisa errada, aí a pessoa chegar para você e falar: pô, mas que isso aí, né? Olha aí, você nunca aprende, né? Você nunca faz a coisa certa, aí o negócio vira birra. E pastor, e longanimidade é fruto do Espírito. Também, fruto do Espírito. E aí essa longanimidade é a capacidade da pessoa ter um estupim longo, né? Ou seja, tem pessoa que tem estupim curtinho, assim, alguns nem estupim não tem, né? Agora, tem outros que já tem mais, aí vai, né? Aí vai, né? E assim, é interessante também, né? Não é fazer de conta que não fez, gente. Né? Isso é muito importante, porque às vezes os erros dos outros, a gente pensa assim: não, deixa para lá, né? Deixa para lá, não consegue. Não consegue. Tempo só cura queijo, gente. Viu? Só. Mais nada. Mais nada. Não cura mais nada. Né? Então, se não tiver propósito na coisa, objetivo na coisa, dar tempo não soluciona. Eu posso dar um tempo com propósito. Então, a partir de hoje, eu vou te pendurar a toalha na frente dela todo dia, para ela ver o que eu estou fazendo. Aí, ela vai, por amor a mim, perceber que eu estou te pendurando a toalha e vai dizer assim: não vou pôr mais a toalha em cima da cama. Mas comigo não aconteceu isso não. Café que eu te continuo com o café até hoje. Aí só mudou a responsabilidade. Porque se a responsabilidade era dela, passou para você, aí tá bom. Ficou a mesma coisa. Pastor, você fala do tempo, a Bíblia fala para a gente não deixar a raiz de amargura lá. Deixar o sol se pôr sobre ela. Porque ela vai crescer e vai dar origem a coisas muito piores. O tempo vai fazer isso quando a gente faz essa falta de perdão ou vamos deixar para depois. Deixa eu só ajudar. Veja bem, quando fala não deixa o sol se pôr sobre vossa ira, não quer dizer que você tem que ir lá resolver o problema e brigar. Não, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim: não deixa o sol se pôr sobre vossa ira. Não, eu vou acertar um negócio agora. Eu não vou dormir. Enquanto a gente não acertar, eu não vou dormir. Pronto. Não é isso. É não deixar a mágoa se instalar no coração para o outro dia. Então vamos sentar, vamos conversar. O que eu posso fazer para a gente resolver essa situação? O que eu posso fazer? Aí vamos conversar. Não vamos dormir sem resolver isso, não. Vamos conversar. É não chamar para briga. Porque se a ira está presente e for para o lado da confrontação, aí vai chamar para briga. Aí vai piorar mais ainda. Porque vocês podem notar que toda vez que uma pessoa é confrontada com um erro, o primeiro momento da pessoa é não aceitar que errou. Não é assim? Ela sempre não quer aceitar que errou, ela quer sempre arrumar uma justificativa. Dizer: olha, não fui eu, então a minha intenção não foi essa, né? Ou então, eu fiz isso que você fez. E tem uma coisa também, que nós somos espertos demais, gente. E desde adolescente é assim, você pode ver. Pode pegar um adolescente que você vai ver. Nós somos espertos em virar a coisa. De repente, a pessoa que fez a coisa errada passa a ser o ofendido. O ofendido na coisa. Nós vamos virando a coisa de tal maneira, né? Por exemplo, a mulher tem essa habilidade, viu, gente? Homem também tem, mas mulher tem essa habilidade. Quer ver? Vou dar só um exemplo aqui, só para você ver. Mas pode valer para os dois lados. Vale para os dois lados, né? Mas aqui, mulher é muito sensível, não é? A mulher é muito mais sensível do que o homem. Aí, vamos supor que ela faz uma coisa errada. Aí o marido, como não tem
polidez para falar, né? Raras exceções, aí pega, vai falar, fala bravo, né? Áspero, não é? Não é assim? Quase sempre é assim, né? Difícil ter um marido que chama na calma, assim, né? O marido é mais assim, bruto, né? E mulher precisa de marido bruto mesmo, assim, né? Homem mesmo, né? Mas aí fala assim, aí na hora que vai resolver o problema, ele diz assim: ah, mas você não precisava ter falado isso comigo. Não, mas você falou desse jeito e você me ofendeu. Virou. Quer dizer, aí o assunto era a falta que tinha cometido, agora a falta não importa mais não. Agora é a maneira como que falou, o jeito que falou. Isso não resolve o problema, gente. Então a melhor coisa para fazer é o seguinte, ó, teve um erro mesmo, nós não erramos, nós não somos humanos, somos. Então, ó, eu fiz a coisa errada, então eu vou procurar não fazer mais. Tá? E aí, a hora que eu estiver fazendo, pode me falar, aí, de novo, né? Ó, você está fazendo de novo. Briga de trânsito. Aí para não ter mais a dificuldade. E o outro que fez, né, que ficou magoado, virar e dizer assim: ó, eu te perdoo em nome de Jesus e nós vamos tocar para frente, porque maior é você para mim do que essa falta, né? Esse dia eu falei com uma pessoa, falei: olha, quando a gente recusa perdoar os outros, a gente está dizendo que os outros valem menos para nós do que a falta que ele cometeu. O pecado tem mais valor do que, sim, que a pessoa. Não é? Porque a pessoa. E Jesus não já morreu pensou? Morreu pelas pessoas. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Nossa, Deus. Não é? Estamos roubados. A briga de trânsito, eu tenho um pensamento assim: briga de trânsito, sabe por que existe briga de trânsito? Porque os dois estão certos. Você pode reparar, você os dois estão certos. Eu fui de Belo Horizonte levar a Cleiciane, aí um cara entrou na minha frente e a carroceira da caminhonete pegou o retrovisor do carro dele e quebrou. Aí eu falei que eu que entrou e ele falou que eu que entrei, quer dizer, os dois estavam certos. Aí dá briga, não, nós somos dois velhos. Vamos resolver isso. Vamos sair daqui que aqui dá um trânsito bravo. Briga de marido e mulher tem que ter um entender o outro, tentar entender o outro. Eu acho que tem que ser assim, porque senão só cresce. Porque o relacionamento porque o relacionamento tem que ser muito mais importante. Mais importante, isso aí. Eu tenho que pensar isso. Se eu entender que o relacionamento é muito mais importante na minha vida do que todas as outras coisas, tanto meu relacionamento com Deus como o relacionamento com as pessoas que eu convivo, se eu entender isso, as outras coisas então ficam mais fáceis de resolver. Toda vez que eu achar que o relacionamento vale menos, então aí eu vou me encher de razão. Eu acho que toda falta é passível de perdão e justiça também, sabe? Porque tudo que a gente fez para Cristo é maior do que aquilo que uma pessoa pode fazer para outra. E também, Nilson, também toda falta, ela pode ser corrigida, né? Isso também é uma coisa importante a gente pensar. Toda falta que a gente comete, ela não precisa ser uma constância na nossa vida. Eu posso corrigir aquilo, não é? Então, eu corrijo à medida que eu tenho entendimento, que aquilo está prejudicando a minha vida, prejudicando a vida dos outros. Que eu amo. Né? Então vamos, né? Vamos resolver isso. Vamos terminar porque o ônibus está aí. Domingo que vem nós continuamos. Vamos lá? Vamos ficar em pé então? Vamos receber a bênção e assim nós encerramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. E Senhor, nós queremos abençoar a vida de cada mãe aqui, Senhor. Cada mãe que pertence à nossa igreja, Pai. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, até a noite, se Deus quiser.